se você andar nos meus caminhos, se você obedecer os meus estatutos, eu te colocarei para poder reger esse povo, e você terá um lugar permanente na minha casa. Irá guiar o meu povo, Jesua ou Josué, o sacerdote. Essa palavra, ela está no livro de Zacarias 3:4. O Senhor, ele vem nos falando que assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, olha, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, tu também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui, em Zacarias 3:7. O Senhor, ele vem falando que Josué precisava voltar aos caminhos do Senhor porque ele estava sujo, as suas vestes estavam sujas, ele estava contaminado com o pecado assim como o povo estava. Mas quem somos nós para poder condenar Josué? Pois se o próprio Deus, ele repreende Satanás, o próprio Deus repreende Satanás para que Josué ele voltasse o seu coração, ou voltasse ao primeiro amor e retomasse a força e a liderança que ele tinha para com o povo, pois ele era um líder, ele era um sumo sacerdote. E assim Deus, ele repreende Satanás, e Satanás não pode assim fazer com que o seu intento. No livro de Zacarias, de 1 e 2, versículos 1 e 2, nos mostra esse versículo em que Deus, ele repreende Satanás para que Satanás ele não sofra, não consiga vencer o seu intento. E assim Josué, ele retoma novamente as suas forças, a sua fé no Senhor, e juntamente com Zorobabel e os dois profetas do Senhor, essa obra ela é reiniciada. Para que nós não fiquemos simplesmente na minha palavra, falando sobre que todos pecaram, nós iremos observar o versículo bíblico em Romanos 5:12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então quem somos nós para poder julgar Josué, o sumo sacerdote? Havia um costume em Israel que falava da seguinte forma, que o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos. E ele amarrava uma cordinha no pé e com um sino e entrava para poder levar as petições do povo. E se ele não estivesse com a vida correta diante de Deus, ali Deus ceifava a sua vida. E os homens não podiam entrar naquele local. Então, se o sino parasse de tocar, eles puxavam o sumo sacerdote para fora, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Josué, ele não estava com as suas vestes limpas, mas ele tinha um propósito para com Deus, para Israel, de reavivamento daquele povo e fazer com que o templo do Senhor ele pudesse ser reconstruído, as forças novamente. Agora, o profeta Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Ele veio do cativeiro juntamente com Zorobabel, o governador de Judá, e profetizou 2 meses depois de Ageu. Sendo assim, os dois ficaram juntos até o final da construção do templo. Os dois foram de fundamental importância para que a força voltasse ao povo de Israel, voltasse aos líderes e encorajasse o povo a reconstruir o templo, que era a vontade de Deus. Agora, o resultado da mensagem profética. O resultado da mensagem profética de Ageu e Zacarias foi o reavivamento, a força espiritual que retornou para o coração daquela nação que estava semi-destruída até aquele exato momento. Um impulsionamento espiritual pelo profeta até a conclusão do templo. Os dois profetas, Ageu e Zacarias, eles foram enviados por Deus pela vontade do próprio Deus, encorajou aqueles que estavam juntamente com eles, e eles ficaram dando o apoio espiritual até que a obra fosse concluída. Finalmente, a reconstrução do templo
ela foi reconstruída. Agora nós iremos falar do seguinte ponto: quando estamos debaixo da ordem do Senhor, nada poderá atrapalhar os nossos intentos, as nossas vontades, porque nós não estamos fazendo a nossa própria vontade, mas nós estamos fazendo a vontade do próprio Deus, pois é Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu e por isso nada poderá interromper o nosso trabalho. Nós não devemos fazer assim, no começo, como Zorobabel e Josué fez, porque no começo da construção do templo a obra foi paralisada, porque eles estavam confiando na força do seu próprio braço, na sua própria sabedoria. Agora, 15 anos depois, Deus os levanta com a vontade dele mesmo e com a fé que Deus colocou em seus corações. Eles conseguiram cumprir o seu intento, porque eles estavam debaixo da mão do Senhor e sobre a vontade do Senhor e fazendo a obra do Senhor. E com isso, a obra foi realizada com toda a sabedoria e com todo o intento. Nada interrompeu a construção daquela obra. Agora fica uma pergunta: por quanto tempo esteve paralisado a construção do templo? Responda essa pergunta e deixe no canal aí a resposta. Quanto tempo a obra ficou paralisada? Daqui a pouco voltaremos com a segunda ou terceira parte do vídeo.